Olá, pessoal. A gente está aqui para conversar sobre a ATS, contar um pouquinho de tudo que é a ATS para vocês. Eu estou aqui com a Simone. A Simone é especialista em gestão do conhecimento, ela é diretora da ATS, sabe tudo de ATS, e vai contar um pouquinho para a gente. Tudo bem, Simone? Oi, Andréia, tudo bem? E você? Tudo bem. Simone, conta para a gente. A ATS, ela é uma empresa, uma startup de soluções para o jurídico, para o mercado. Conta o que é a ATS, como vocês se classificam aí nesse mercado. Andréia, a gente está no mercado há mais de 20 anos, então a gente foge um pouco do conceito de startup. Dentro da ATS, a gente até tem características de funcionamento, porque nós somos uma empresa com um grupo de colaboradores jovens, a gente é bastante enxuto e todo mundo faz todas as atividades do começo ao fim. Então, a gente não tem... Nós somos uma empresa que a gente fala horizontalizada. Mas, seguindo os conceitos que hoje estão no mercado, se a gente colocar para o jurídico, a gente é uma legal tech. Então, é uma empresa que traz soluções para o mercado jurídico, mas de software já consolidados. Na verdade, a ATS implementa softwares, né? Nós não desenvolvemos. Então, isso nos coloca na categoria legal tech. Mas, além disso, do jurídico, a ATS atende qualquer segmento, porque as nossas soluções têm o propósito, né, o objetivo de ajudar a tarefas administrativas. Então, a gente atua no segmento de construção civil, da saúde, financeiro. Então, assim, conseguimos atender qualquer tipo de indústria, mas, durante esses 20 anos, a gente desenvolveu uma expertise no jurídico. Então, eu diria que para o jurídico, a gente é uma legal tech. Legal. E, Simone, você pode comentar, assim, o que a ATS soluciona, o que a ATS resolve dentro dos departamentos e dos escritórios jurídicos? Então, a ATS, ela nasceu sendo uma implementadora de, antigamente, GED, hoje CM, de softwares de gestão de conteúdo, que para o jurídico ainda é um software fundamental, porque controla todo o conteúdo e toda a gestão de documentos, que é o core, né, dos advogados. Então, o que eles produzem, praticamente, o conhecimento deles está registrado em documentos. Depois disso, como a gente foi ficando com essa proximidade, então a gente tem clientes de mais de 20 anos com esse software e clientes que estão acabando de chegar esse ano, ou seja, é um software consolidado e ainda atual. Os nossos clientes foram pedindo soluções que a gente pode falar que são complementares a isso. Então, como a gente faz a gestão de documentos, foi natural a gente buscar uma ferramenta que compara documentos para facilitar. Então, eu tenho aqui 2 versões de documentos, qual é a diferença? Depois, naturalmente, a gente foi buscar uma solução que automatizasse a elaboração de documentos. E hoje a gente tem aí, como vocês podem ver no slide que a Andréa colocou para a gente, uma gama de soluções que facilitam, a gente diz aqui dentro, o dia a dia do advogado. Então, essa rotina. Então, nós temos aí toda a infraestrutura em nuvem, que também nasceu de um pedido de um cliente nosso lá em 2012, e hoje a gente já tem vários clientes. RPA, que são os robôs. Então, como que você pode automatizar suas atividades? A gente tem aqui alguns cases que acho que a gente vai conversar durante aqui o nosso papo, mas basicamente, quais tarefas operacionais a gente pode automatizar no jurídico, que são inúmeras. Também temos toda a parte da gestão de conteúdo que eu já falei, e uma parte um pouco maior de automação que a gente chama de BPM, que além de você automatizar a tarefa, você pode automatizar todo o fluxo dessa atividade. Então, em vez, por exemplo, de eu controlar só o prazo, eu posso estabelecer lá um dashboard de quem está cumprindo qual prazo, quando vai ser cumprido, quais são os indicadores, de quanto tempo a gente fez cada atividade. Então, a gente tem aí toda essa parte, né, de solução que ajuda a gente chama atividade meio aí do advogado. Legal. E essas soluções, esses softwares, eles são próprios da ATS, são desenvolvidos na ATS, Simone? Não, a ATS não é uma fábrica de software. Isso é uma opção nossa. Então, todos os softwares que nós trabalhamos são líderes de mercado. Então, se você pegar lá a nossa consultoria do Gartner Group, que é o que rege, né, esse ranking, nós temos softwares, todos os nossos softwares figuram lá. Por que a ATS optou por isso?
porque a gente sempre está com a última tecnologia, então o que tem de melhor naquele segmento a gente recebe essa versão. A gente tem uma equipe certificada, então o tempo inteiro a gente está estudando dentro dessas soluções. E, ao mesmo tempo, o nosso cliente ele fica seguro, porque, de uma forma ou outra, se ele romper com a ATS, ele vai ter todo o suporte desses fornecedores, que são, a maioria deles, internacionais, então tem um número, um volume de clientes pelo mundo que dá essa segurança. E aí você também terá outros fornecedores. Então, essa é a nossa opção. A gente sempre está trabalhando com os softwares líderes. Por isso, a implantação também fica mais rápida. Então, a ATS, ela é certificada por essas empresas, por esses fornecedores de softwares aí, líderes mundiais que você... Sim, toda a equipe, para a gente comercializar esse software e para fazer essas implementações, é necessário que a nossa equipe seja certificada. Então, além de todo o conhecimento técnico que eles adquirem na formação, né, escolar e universitária, você tem essa formação continuada dentro dessas soluções, e que tem que ser renovada anualmente. Então, todos os nossos colaboradores são certificados. Legal. E qual que é o perfil dessa equipe da ATS, dessa turma de vocês? A ATS, ela tem... Eu acho que eu diria que é a diversidade e multidisciplinaridade, é isso que caracteriza. Então, nós temos uma galera mais velha, né, que é da minha faixa, entre 50 anos, que já viveu toda essa automatização, transformação digital aí desde os anos 2000, e a gente tem o pessoal mais novo, que chegou há uns 5, 6 anos, que são os nossos analistas. Então, essa mescla entre nós, que somos consultores, e eles é que faz esse caldo bom. E o que a gente também optou na ATS? A gente não tem uma divisão. Então, assim, eu não tenho uma equipe de implementação, uma equipe de suporte, uma equipe, né, de atendimento XPTO do cliente. Então, a gente tem uma equipe do cliente. Então, o meu líder do AD técnico, meu engenheiro de software, vai atender aquele projeto até o final, até o suporte. A mesma coisa se a gente começar com outro cliente, eu tenho lá um analista de desenvolvimento que ele vai participar desde o projeto até o final. Então, eu diria que isso é um diferencial nosso, porque você acaba se especializando no cliente, além de você estar especialista naquela solução. E então, a nossa equipe é formada desse jeito. Além, por exemplo, eu não sou técnica, né? Eu sou formada em História, Gestão do Conhecimento, então eu tenho um outro olhar sobre os projetos. A gente vai fazendo essa mistura aí de conhecimento. Simone, quando um cliente, ou uma empresa, um escritório entra em contato com vocês, como vocês identificam qual é a melhor solução para aquele cliente específico? Qual é a dor dele, dentro daquele problema que ele precisa resolver? Qual é a solução ideal? Como vocês identificam isso? Há alguns anos a gente já deixou de vender soluções. A gente percebeu que vender o produto era muito pouco, tanto para o cliente como para a gente. Então, a gente tem esse olhar de consultor. Como eu disse, os sócios da ATS, nós, né, nascemos de consultoria e a gente tem isso no nosso DNA. Então, a gente ouve o cliente, a gente entende qual é a dor, vê quais as implicações daquele contexto, então quais softwares envolvidos, qual é o prazo que o cliente precisa, qual é o dinheiro que ele tem para investir, e aí com todos esses elementos na mão, com todos esses dados, a gente avalia qual solução interna a gente tem para oferecer. Então, e pode ser que a gente não tenha nenhuma e a gente vá buscar no mercado, como isso já aconteceu. Nosso portfólio foi se ampliando justamente por causa disso. Né? Como a gente tem uma parceria estreita com os nossos clientes, a gente acaba indo ao mercado para ver o que tem e traz para dentro da ATS. Então, de forma geral, é isso, assim, principalmente ouvir e a gente tem que estar sempre atualizado, né? Tanto na necessidade do segmento, no caso do jurídico, quanto do que tem no mercado de tecnologia. A gente faz essa ponte entre o cliente e a tecnologia. Entendi. Então, isso torna o atendimento e a entrega bem personalizada, né? Sim, e mais assertiva também, né? Porque um dos processos que é comum, não em todos os projetos, mas eu diria que 80% deles, a gente sempre faz aquela prova de conceito ou um projeto piloto para testar se aquilo é viável para o cliente. Então, assim, quando ele vai para o projeto, ele vai com 100% de certeza de que aquilo atende.
Por isso que a gente tem projetos tão duradouros, né? É difícil até se perder um cliente. Nós temos clientes realmente de longevos com a gente, porque a solução, além de ser atualizada pelo fornecedor frequentemente, a gente fez todo esse teste antes, todas essas provas de conceito, então a gente tem certeza absoluta que vai atender as necessidades. Ah, perfeito. Uma outra coisa, Simone, que é uma dúvida bem frequente. Como é o fluxo de implantação de uma solução? Como é esse processo, assim, do início ao fim? É demorado? Demanda muito da equipe do cliente? Assim, o dia a dia do cliente muda muito durante esse processo de implantação, o trabalho, na verdade, o que implica? Eu diria que não, e eu acho que cada vez mais esses prazos estão ficando curtos, né, encurtando, até porque o cliente está tendo essa expertise naturalmente com software, com tecnologia, então quando a gente chega, ele já está bastante preparado para o que ele deseja. Na maioria das nossas soluções, eu diria que, de forma geral, a gente leva até 90 dias no máximo para implantar, sendo que tem soluções como o robô, que você já acompanhou alguns, que a gente consegue entregar em 24 horas. Então, mas olhando de forma generalizada, a gente tem que ter uma conversa com o cliente, né, que a gente chama de levantamento, entender quais são os requisitos, do que ele está precisando, definir qual a infraestrutura que vai ser necessária para esse projeto, servidores, nuvem, enfim. E, em paralelo a isso, enquanto o cliente está lá preparando isso, a gente sempre pede um focal point, alguém de lá, que vai ser o facilitador desse projeto. A equipe da TS já começa a desenvolver. Então, assim, eu diria que a gente sempre tem 3 fases e elas são bastante curtas, que é essa do levantamento, a parametrização dos softwares ou da solução, por quê? Aquilo que a gente já conversou lá atrás, não tem desenvolvimento, né? Os softwares estão prontos, na verdade a gente vai personalizar, vai parametrizar para a solução daquele cliente. Então essa é a parte que leva um pouco mais de tempo, entre 30 e 45 dias, testes e validação. Depois daí a gente acompanha sempre o cliente por 30 dias, até 60, se for o caso, para isso estabilizar e entra na fase de suporte. Então, em média, nossos projetos, assim, um projeto complexo, eu diria, leva no máximo 90 dias. E a nossa média de entrega é de 45 dias úteis, né? 40 dias, por aí. Mais simples do que muita gente imagina, né? Sim. Agora, falando do cardápio de soluções aí de vocês, eu queria que você comentasse aquela primeira roda de todas as soluções, assim, que você comentasse um pouco mais, aprofundasse um pouco mais a respeito de cada uma das soluções que a ATS oferece, aí começando pelo ATS Doc. Então, isso foi uma estratégia, né, da ATS, a gente criou soluções que são, a gente chama até de guarda-chuva nosso, onde a gente tem os softwares que vão apoiar essa solução. Então, a ATS Doc, aqui no caso, são os nossos softwares, as nossas soluções de GED, de ECM, de gestão de conteúdo. O que ele faz? Quando você tem um software desse, você ganha um salto de qualidade de gestão do seu conteúdo. E hoje todo mundo sabe que informação é poder, né? Dado é poder. Então, se você organiza os seus documentos, e aqui documento a gente não está mais falando de papel, né, André? Qualquer registro onde você tem lá um conhecimento depositado, pode ser um arquivo PDF, um Word, pode ser uma pasta física, enfim. Você vai facilitar a vida de todos os seus colaboradores, porque eles vão ter um banco de dados, a gente chama até uma grande biblioteca do tudo que o escritório ou o departamento produz, e de forma muito rápida, que é tipo Google. Então, assim, de forma muito simplificada, a grande vantagem, a vantagem 1 de você ter um ECM é que você, com um critério de pesquisa, você vai localizar os documentos. E as árvores, né, de arquivamento, a taxonomia, você pode ter diferentes formas de estruturar isso. A outra vantagem é que você tem a rastreabilidade, que hoje isso casa muito bem com a LGPD. Então, você vai saber tudo o que foi feito em cada documento, quem fez, que hora fez, você tem uma auditoria disso. E você, junto com essa auditoria, você tem critérios de acesso que você estabelece. Então, por exemplo, eu vou dizer que na procuração da ADS, a Simone pode editar e compartilhar, mas a Andrea não pode. Então, eu consigo estabelecer critérios e aí eu vou protegendo grupos de documento de acordo com as regras internas do escritório ou departamento. Os softwares agora, eles têm até uma função
nova, que é identificar dados pessoais. Então, muitos softwares ele já consegue identificar, se você parametrizar, que naquele documento tem o RG da Andrea e não pode ser compartilhado. A outra vantagem só para a gente fechar, a gente tem algumas, mas eu acho que essa é importante, é a questão da mobilidade. Então, o ATS Doc, com a pandemia, ele ganha outro significado. Por quê? Porque tem o home office. Então, agora eu preciso dar acesso aos meus colaboradores, da onde eles estiverem, com a mesma segurança que teria dentro do escritório. E a gente sabe que esses drives de compartilhamento, tipo o Dropbox, o OneDrive, eles servem para compartilhar, mas eles não servem para fazer a gestão. Então, isso fica de fora. Quando você quer dar essa qualidade, aí você precisa implantar o ATS Doc. Ficou claro para você? Ficou sim, Simone, super esclarecedor. Claro que eu imagino que isso seja um universo imenso de possibilidades aí, de funcionalidades, e vocês não têm uma única ferramenta, né, que atende essa solução. Sim, a gente tem mais de uma, inclusive, voltando lá no início, que é tentar identificar qual é a necessidade de cada cliente. Então, dependendo, a gente opta por um software ou outro, ou até a combinação de alguns deles. O robô, que tem feito muito sucesso, aí você pode comentar um pouquinho a respeito dele? Sim, eu diria que 2022 foi o ano do robô, né? O robô, o ATS Robô, é uma solução de automação de tarefas. Então, vamos imaginar que toda tarefa que você tem no seu escritório, no seu departamento, que você entende que ela é volumosa, repetitiva, e que lá no fundo a gente já sabe que poderia ser automatizada, ela pode ser automatizada. Então, eu vou dar uns exemplos. Por exemplo, cadastro de andamento de processo no software do cliente. Distribuição de publicação para os advogados. Conferência de pauta, auditoria de base de dados. Então, todas essas tarefas que demandam muito tempo, elas podem ser automatizadas. O que é isso? É um software conversando com outro software. Então, a ATS detém o conhecimento, né, de RPA, que no caso aqui a gente usa esse software que é o UiPath, que é um software também líder. Nossa equipe vai entender como é feita essa tarefa, vai transferir essa informação para o robô e, a partir daí, o robô é que vai executá-la. Ele pode estar instalado numa máquina qualquer, no notebook, ou ele pode estar instalado no servidor do cliente ou na nossa nuvem. É simplesmente dar um play e o robô vai fazer aquela tarefa. Parece simples, mas é bem simples mesmo. E as atividades automatizadas, elas têm uma grande vantagem que a gente percebeu, né, Andréia? Que no começo, quando a gente começou a comercializar, a gente tinha aquele senso comum no mercado que veio para tirar o trabalho do advogado. O robô vai substituir o estagiário. E aí, na experiência da TS, durante esses 4 anos, a gente percebeu que é o contrário. Quando a gente entrega um robô, que a gente chama até de o seu assistente virtual, o colaborador se sente muito valorizado, porque retira-se dele aquela atividade repetitiva e ele ganha tempo para fazer atividades mais preventivas, criativas. Então, pelo menos pela experiência da TS até agora, a gente tem um resultado bastante positivo. E a gente nunca passou em nenhum cliente que disse para a gente que ia reduzir custos em cima do robô. Então, vou implantar o robô e vou diminuir minha equipe. Pelo menos nossos clientes, não. A visão deles é exatamente o contrário, né? Eu vou entregar o robô para minha equipe porque eu satisfaça meu cliente mais rápido, sem erros. Então, é isso que é o ATS Robô. E depois, quem se interessar, pode entrar em contato, que a gente tem alguns cases aí para contar. Legal, Simone. O robô realmente é incrível. Comenta também para a gente, Simone, o ATS Flow, essa outra ferramenta que é um universo aí de possibilidades. Sim. O ATS Flow é a automação do fluxo de trabalho. Então, a gente estava falando de robô, a gente está falando da unidade de tarefa. Quando a gente está falando do flow, desse fluxo, a gente está ampliando isso. Imagina um caminho todo de uma tarefa. Então, eu vou pegar um exemplo aqui que a gente tem automações de gestão de contratos. Então, desde a solicitação de uma área para o jurídico daquele contrato, a elaboração, a aprovação da minuta, aprovação de alçadas de valores, fechamento dessa minuta, assinatura digital, tudo isso é monitorado num software, que a gente chama aqui de ATS Flow,
E durante a cada fase dessa que eu falei de atividade, você consegue marcar tanto o tempo que ele precisa ser realizada aquela atividade, né? Então, a Andrea tem 3 dias para aprovar o contrato, caso ela não aprove, vai subir para o diretor. Além do, então, a gente chama esse SLA, esse tempo para você executar cada tarefa, você consegue ter os indicadores. Então, você também vai melhorando os seus processos internos, porque você vai ganhar um dashboard onde você vai visualizar quais tarefas estão atrasadas, quem é que cumpriu no prazo, qual o cliente, né, qual o segmento daquele contrato que foi atendido primeiro. Enfim, você vai estabelecer quais são os indicadores importantes para a sua gestão e você vai conseguir controlar isso. O gestor geralmente controla isso numa única tela. Então, a primeira tela que ele abre de manhã, ele já tem lá todo um painel do que está acontecendo no seu departamento ou no seu escritório. E o ATS Flow ele pode ser utilizado para qualquer atividade, né? Não necessariamente só jurídica, mas a gente tem ATS Flow no financeiro, a gente tem ATS Flow em contabilidades. Então, você vai começar a automatizar todas as suas atividades. É o que a gente chama que seria a última fase mesmo da sua transformação digital, né? Imagina que todas as suas atividades hoje sejam analógicas, a gente começa a colocar num único software que vai te dar essa digitalização dos seus processos. E ele pode ser combinado com a TS Robô. Então, que aí a gente chama isso de hiperautomação. Quando eu tenho lá, né, o BPM associado ao RPA, a gente tem um conceito aí de hiperautomatização. Agora, vamos passar aqui, vamos para as nuvens. Conta para gente como funciona a solução ATS Nuvem de vocês. Certo. Como eu disse também no início da nossa conversa, um cliente nosso lá em 2012 disse que não queria mais ter servidores lá no seu escritório porque sim, né? Porque tinha custo, porque tinha que ter uma pessoa para cuidar daquela sala de servidores, porque teve problema com ar-condicionado. E dentro da ATS, a gente tem essa expertise, porque um dos nossos sócios vem da área de infraestrutura, inclusive da área de infraestrutura de um grande escritório jurídico. Então, a gente começou a fazer essa pesquisa e hoje a ATS vende, né, locação em nuvem. E nós utilizamos um dos maiores data centers do mundo, que é a Equinix, que é o data center que a Microsoft escolheu para trabalhar no Brasil. Então, totalmente certificado. E lá, né, na Equinix, tem um espaço locado pela ATS, com toda a redundância, segurança, backup, onde os dados dos nossos clientes funcionam. Então, nuvem é isso, é você abrir mão do seu servidor local e utilizar um servidor num ambiente altamente seguro e com redundância. Qual a diferença da nossa nuvem, né? A gente tem a equipe que faz essa gestão também. Então, não é só equipamento, mas eu tenho um serviço agregado que vai fazer com que essa nuvem funcione 24 horas, 7 dias por semana, sem interrupção. E essa gestão, ela pode ser feita também na nuvem do cliente, não necessariamente da Equinix. Então, tem um trabalho de consultoria aí junto. A gente já teve clientes, por exemplo, que contratou só esse trabalho, né, de como eu faço para sair a infraestrutura local para ir para a nuvem, mas ele quis ir para uma nuvem própria, né, dele. Então, isso também a gente faz. Então, resumindo, seria isso, todo esse serviço de você levar a infraestrutura do cliente para um ambiente controlado, seguro e de forma totalmente transparente. Então, a gente também tem projetos de nuvem que eles acontecem paralelamente. Num fim de semana, numa sexta-feira, o cliente está no seu ambiente local, na segunda, ele já está trabalhando em nuvem sem grandes problemas. Aliás, sem nenhum problema. E isso também ganhou força com a pandemia de novo, né? Então, por causa da mobilidade, eu preciso dar essa segurança para os meus colaboradores. Eles precisam ter uma rede que funcione, que não tenha interrupção, que tenha segurança, rastreabilidade. Então, nossa solução ela está bastante aderente à necessidade agora de escritórios pós-pandemia. Essa segurança, essa mobilidade, enfim, tudo isso é mais do que só uma tendência, né? Já virou quase que uma primeira necessidade hoje do mercado, em todos os mercados. Alguns de nossos clientes chegaram também, porque quem aqui é de escritório sabe que de tempos em tempos recebe-se relatórios, né, de clientes onde você tem que cumprir e já chequem requisitos de segurança da informação. E é muito difícil uma estrutura local atender todos os requisitos.
Então, isso também, a TS acabou se especializando. Hoje, os nossos clientes recebem esses relatórios dos seus clientes, repassam para a TS, a gente responde rapidamente e com todos os requisitos. Então, é isso que você falou, não é uma tendência, é uma exigência, e para muitos escritórios se faz necessário para manter esse cliente, ou para ganhar um cliente, né? Então, ele passou a ser um requisito. Bom, vamos já virar a página novamente, porque o leque é grande. Comenta aí, Simone, para a gente a solução ATS-TI que vocês oferecem. A TS-TI foi uma consequência da TS Nuvem, porque uma vez que a gente leva a infraestrutura do cliente para a nuvem, muitos deles, às vezes, tinham empresa terceirizada que cuidava do seu suporte, né? Suporte de primeiro e segundo nível, que a gente chama. Então, estou com problema na minha máquina, para quem eu recorro? Então, a TS-TI é essa solução. São equipes nossas que assumem esse suporte de primeiro nível, e aí o cliente combina, né, a tranquilidade da nuvem com esse atendimento qualificado. Então, se você quiser terceirizar a sua equipe de suporte, a gente consegue suprir essa necessidade com profissionais especializados. O ATS-TI, ele também tem um diferencial, né? A gente é 100% remoto, então nosso suporte acontece dentro do quadro da ATS, da infraestrutura da ATS, e a gente tem um SLA, assim, a gente nunca estourou SLA, isso é muito legal, e a gente tem um feedback bastante positivo dos nossos clientes. Mas, resumindo, é isso. Então, é um serviço, né, que a gente conhece de suporte, feito pela equipe da ATS. Então, os escritórios, enfim, eles podem resolver toda a vida tecnológica deles com a ATS, quer dizer, não precisam contratar várias empresas para TI, enfim, para gestão de nuvem, a ATS consegue atender em camadas, né? Toda a necessidade de tecnologia dentro de um escritório. É isso. A gente tem clientes que é 100%, toda a infra e todo o suporte está com a gente também, há mais de 5 anos. Então, sim, a gente consegue. E não necessariamente aqui, eu sei que a gente está falando de jurídico, né, Andréa? Mas a gente também tem clientes de outros segmentos com a TS Nuvem e TI. Então, porque é a minha necessidade de todas as empresas. Sim, algumas coisas são comuns, né, entre as empresas, assim, falando em tecnologia, algumas específicas e outras bem comuns. E o VoIP, quer dizer que a TS também tem essa opção, essa coisa da telefonia digital, né, dentro da... Sim, nessa linha de complementar soluções, né, do ATS Nuvem, a gente tem o ATS VoIP, que é isso, é telefonia em IP, então, que também se fortaleceu aí no home office, porque você não precisa de um aparelho, você pode atender o seu telefone no seu notebook, e você pode ter o aplicativo no celular também. Então, além de ser uma solução muito mais barata do que, né, a telefonia fixa. Mas ela é um complemento, né, disso tudo, e também, tanto a TS Nuvem como a TS TI e o VoIP podem ser adquiridos de forma separada. Então, eu posso começar por um e chegar no outro, ou ficar só com um. E a TS tem uma solução bastante competitiva em relação à TS VoIP, com algumas diferenças de tarifa. Então, é legal quem se interessar, pedir um orçamento aí, que a gente manda com o maior prazer. Você acredita que a aceitação da inovação tecnológica, ela é natural, é espontânea? Você acha que isso é uma coisa que foi meio que imposta pela fase da pandemia, como você citou aí, algumas soluções deram boom aí nesse período de pandemia por conta de necessidade mesmo de ir para casa e trabalhar? Você acha que a maioria dos escritórios aí, eu não diria os grandes, mas os pequenos, os médios, eles ainda resistem em implantar soluções tecnológicas? Eles ainda entendem como uma despesa e não como um investimento? O que você acha? Eu acho que o setor jurídico, ele é conservador por si, né? Assim, o trabalho do advogado, ele é muito ainda baseado no advogado e seu cliente, uma relação bastante pessoal. E isso eu acho um ponto que nunca vai ser superado. É essa que é a característica. Mas nos últimos, eu diria, 3 anos, eu acho que todo o mercado jurídico, eu diria mais os escritórios, porque os departamentos já estão dentro de empresas que oferecem, né, tecnologia e tem uma oferta maior, mas os escritórios perceberam que tem que
tem que aderir, porque por essas questões que a gente falou, da segurança da informação, da mobilidade, da própria LGPD. Então, assim, como é que eu vou dar conta de todas essas novas formas de trabalho, né, e legislação e regras, eu diria, de conformidade, sem softwares para apoiar? Então, assim, mesmo que haja resistência, eu acho que as resistências agora, eu percebo, né, quando a gente está em prospecção, que são pontuais. Não é mais do escritório, é de algumas pessoas que ainda preferem falar, se a gente chegou até aqui assim, por que que a gente tem que mudar? Mas os próprios colaboradores que estão chegando, né, que são os mais novos, já chegam com tecnologia em casa melhor às vezes do que no escritório. Então, assim, não tem como. Eu acho sim que tem um pouco de resistência, mas eu acho que ela está sendo derrubada pelo próprio contexto que a gente está vivendo hoje, né? Assim, para eu manter o meu negócio, eu vou ter que ter tecnologia. E o que eu queria destacar aqui é assim, essa coisa do é caro já não é tão caro, né? Como diz aqui um sócio da ATS, a tecnologia, com o passar dos anos, ela sempre tende a ser mais barata. Isso é uma linha. Então, assim, tudo que eu comecei a vender há 20 anos atrás, quem é que poderia comprar, hoje é muito diferente. Então, a gente tem escritórios com 5 advogados, né? Com a solução de ECM, por exemplo. Eu tenho departamentos jurídicos, às vezes, com 7 licenças. Então, assim, não é o tamanho, não é o valor. Eu acho que é um pouco disso que você falou. É o desejo, né, de você inovar, de você fazer melhor. Então, eu acho que a mensagem, assim, quebrar essa barreira, pelo menos, de conhecer a tecnologia sem compromisso e avaliar se ela cabe ou não no seu escritório e no seu departamento, né? A gente também tem bastante departamentos jurídicos na nossa carteira. Ah, entendi. Então, você acha que a tecnologia é um diferencial para eles também comercialmente? Quer dizer, um escritório que hoje já trabalha, já tem as suas operações na nuvem, já usa automação, já entrega com mais agilidade, com mais precisão, ele é melhor visto no mercado? Ele consegue se destacar? Eu acredito que sim. Claro que o fazer do advogado vem no né? A qualidade do trabalho jurídico vai estar sempre acima de qualquer desses fatores, mas com certeza. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um escritório que está prospectando um cliente do exterior e que precisa pontuar lá no seu relatório essas questões de infraestrutura e software, se ele não tiver, ele não vai conquistar esse cliente. Então, assim, é um diferencial, sim. E outra coisa que a gente observa, por exemplo, a gente atende departamentos jurídicos, vou dar um exemplo aqui de automação de robôs. Então, eu atendo um grande departamento jurídico de uma empresa que utiliza robôs. Esse departamento já nos indicou para vários escritórios que os atendem. Por quê? Porque percebeu que a qualidade do trabalho, quando tem robô, é muito melhor no sentido do cumprimento do prazo, da incidência de erros. Então, o próprio departamento quer que o seu fornecedor utilize a tecnologia. Então, avaliando dessa forma, eu acho que sim, é fundamental. Simone, agora, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, eu sei que tem muito para contar e cada coisa que a gente vem falando aqui vai gerando outras, né? A gente vai lembrando de outras coisas, outras situações temas, aí. A LGBT, que foi assim um ponto de virada aí nesses últimos tempos e que fez muita gente se mexer com relação às boas práticas de segurança da informação, que é uma das questões que implica a LGPD, né? Isso gerou uma demanda maior aí para a ATS? A ATS tem ajudado seus clientes aí com essa questão de boas práticas de segurança da informação? Sim, eu avalio que ainda está começando, porque o que eu percebo? Que mais, né, agora nesse segundo semestre, a gente recebeu demandas relacionadas a isso. Acho que conforme os escritórios vêm implantando e os departamentos a sua LGPD, alguns pontos de auditoria a gente vai conseguir suprir com as nossas soluções. Então, dentro do ATS Nuvem, por exemplo, a gente tem uma parte que é uma consultoria em serviço da informação. E consultores, né, de LGPD, a gente trabalha em conjunto com alguns deles, e também, de forma independente, as próprias empresas vêm nos chamando para isso. Então, para eu cumprir toda a parte de rastreabilidade de dados, eu preciso cumprir uma série de requisitos de segurança da informação, que está baseado em infraestrutura e software. E a gente consegue colaborar com isso. Dentro disso, dando um exemplo, a gente já atendeu esse ano
quase 4 ou 5 consultorias entregando esse plano de continuidade de negócios, que é um plano para que o seu negócio não pare. Inclusive com todos os pontos, né, de rastreabilidade da LGPD exigida. Então, sim, eu acho que sim, vai esquentar, é inevitável, mas eu avalio ainda de forma bem no comecinho, né? Vou dizer que a gente está no morno ainda. Mas é uma questão que as empresas têm que começar a olhar também, porque não basta a gente ter só a LGPD na questão das suas políticas, mas eu preciso toda essa parte, né, da segurança da informação funcionando na prática. Então, eu diria que a LGPD associada ao home office são os 2 grandes fatores de talvez daquele grupo que a gente falou mais resistente, tá olhando para o seu negócio e ter que investir em tecnologia. Que bom saber, né? Que bom que as pessoas têm uma empresa para contar que resolve, né? Porque esses podem ser problemas muito sérios, né? A segurança, enfim, Sim. E a multa da LGPD são questões super importantes. E é bom a gente agir no preventivo, né? Então, acho que sim, sim. Feliz de quem não resiste a esse passo para a prevenção, né? Sim. Legal. Obrigada, Simone. Então, a gente contou um pouquinho aí de ATS, e aí agradeço a Simone por responder essas questões tão importantes. Eu que agradeço, e fica o convite aqui para todo mundo que está nos ouvindo, quem quiser detalhar qualquer um dos itens que a gente falou, se quiser conversar ou uma apresentação específica, a gente está à disposição. Obrigada, Andréia. Obrigada, até logo. Tchau.